Play 4 Pro, Play 5. Play 5, Play 5 Pro. Xbox ou Play? Check! Cara, compra um PC. Se você quiser que eu entre no mérito de te explicar o porquê que você tem que ter um PC na sua casa hoje para estar pronto para amanhã, peça aqui nos comentários, porque isso daria um vídeo inteiro. No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a comprar um PC gamer do zero. Aproveitando, né, a época da Black Friday. Eu vou te mostrar vários segmentos de preço e de objetivo que você quer. Vamos aí para o nosso primeiro segmento. Esse é o PC mínimo que você pode montar para poder chamar de gamer. Lembrando que aqui eu só vou mostrar os hardware, tá? Tudo que é periférico, gabinete, teclado, mouse, webcam, microfone, todas essas coisas eu acho que é mais questão de gosto pessoal e tem muito mais variedade no mercado brasileiro, porque são peças fabricadas já no Brasil. Inclusive, se você quiser pegar mouse do mais barato, teclado do mais barato, até tem um aqui para mostrar. Esse aqui é um bom exemplo de teclado do mais barato. Não é um teclado ruim, inclusive ele tem umas teclas para multimídia que eu acho bem interessante, eu uso bastante. O periférico é mais questão de gosto mesmo. PC mínimo da crise. Nossa placa-mãe é essa A520M. Sim, o PC mínimo da crise já tem uma A520. E essa é a placa-mãe para você começar a brincar de PC Game. Lembrando que ela é PCI 3.0, nesse PC mínimo da crise, a gente não vai gastar dinheiro com placa de vídeo. A gente vai usar o processador e o gráfico integrado do processador. É isso que vai acontecer aqui, ó. Começando com esse Ryzen 5 4600G, tem 12 threads, nada mal. O TDP dele é bem baixo, ó, 45 a 65 watts, suporta memória até 3200 MHz. E aqui é o que a gente está interessado. A gente está interessado no Radeon Vega 7. É o gráfico integrado que vem na linha Ryzen 5G, 4600G, 5600G. São todos processadores PCI 3.0 e também com cache limitado devido à existência do Vega 7. O Vega 7 é um gráfico integrado bem decente, principalmente colocado em comparação com outros gráficos integrados, por exemplo da Intel, ele ganha, mesmo custando menos. Um gráfico integrado decente da Intel vai ser o UHD 770. E esse Vega 7 aqui no 4600G, ele vai usar a memória RAM para transformar em VRAM, que é memória de vídeo, basicamente. A gente vai usar 2 pentes de memória de 8 GB. Mesmo sendo a entrada da entrada, a gente vai usar 2 pentes de 8 GB, porque desses 16 RAM 4 podem ser usados pelo processador para transformar RAM em VRAM, sobrando 12. Se você tiver 2 pentes de 4 GB, você vai ter apenas 8 RAM no seu sistema. Você não vai conseguir os 4 VRAM que o seu processador está querendo transformar, porque só das coisas estarem abertas. Por exemplo, aqui eu só estou com o OBS ligado e o Chrome com várias abas. Tem realmente aba pra caramba para dar com pau aqui. E ainda eu estou com 16 GB de RAM livres num sistema que está pressionando em 32 GB em Dual Channel. Isso aqui mostra que se eu tivesse com 2 pentes de 8 GB, eu estaria com muito menos que 16 GB disponíveis. Aí você fala para mim, você ia estar com 0 GB disponível. Não, porque o sistema ele opera de uma forma que ele intencionalmente quer deixar um espaço livre de RAM no seu sistema. Aqui no meu caso, tá com 16, mas não porque ele quis deixar com 16, realmente porque tá sobrando 16. Mas se eu tivesse com 2 pentes de 8 GB aqui, ele não ia estar com 0 GB disponível. Ele ia estar usando menos gigabyte de RAM em outros lugares para fazer ainda sobrar um pouquinho de RAM. Então a impressão que você tem aí na sua casa, eu coloco mais RAM no meu computador, parece que o sistema usa mais RAM ainda. Sim, isso é verdade, ele usa mais RAM ainda, mas tudo isso é feito de maneira inteligente pelo próprio sistema. Então o que seria ideal seria você ter 2 pentes de 16 para um sistema com um gráfico integrado. Mas como aqui o dinheiro está curto e 16 GB, um pente de 16 GB de RAM não é barato, a gente vai aqui com esse Hikvision na Terabyte Shop, que está saindo aí por R$ 98. Ele tem o clock que a gente quer, ele é uma das memórias mais vendidas do site, então ele entrou aqui no nosso primeiro segmento. A SSD. O SSD é o seguinte, antigamente o HD das máquinas era um disco, esse disco ele se deteriorava, ele riscava,
acabava que você perdia arquivos, você perdia um monte de coisa. Hoje em dia, você até consegue lidar melhor com esses problemas do HD. Só que o SSD, ele vai funcionar de uma maneira muito mais rápida. E aqui mesmo no primeiro segmento de preço, eu já coloquei um SSD NVMe. Você vai colocar esse SSD aqui direto na placa-mãe. Ele vai mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui ou aqui, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente o lugar porque não fui eu que instalei o meu, né? Não vai ser você também que vai instalar o seu, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Aí tudo bem. Você vai pedir pro técnico instalar para você. O armazenamento, conversando diretamente com a placa-mãe, faz com que renderizações, carregamentos, o próprio sistema do Windows inicializar, tudo isso vai ser feito de maneira muito mais rápida, até mais rápida que o SSD comum, que já é muito mais rápido do que o HD. E o que é que vai ligar esse nosso primeiro PC gamer? Fonte Rise Mode Zeus 500 watts e ela já é PFC ativo. O PFC ativo é isso aqui, ó. Você não vê uma chavinha para mudar a voltagem da fonte. Ela é bivolt. Se eu não me engano, essa fonte aqui ela é plus white. Aqui, ó, 80 a 90% que varia a eficiência energética dela. Então, assim, uma fonte de 500 que entrega 456 watts, tá ótimo. Eu super recomendo ela aqui no primeiro segmento. Ainda mais que essa aqui, galera, ela vem com 3 anos de garantia, tá? Nada mal uma fonte de entrada. Fazendo o cálculo aí, ó, no total, R$ 1.700. Esse é o valor do nosso primeiro segmento. Lembrando que tá sem o gabinete aqui, você vai precisar de um gabinete. E cara, o que você quer no seu gabinete? Você quer isso aqui, ó, que a fonte vá embaixo, porque o ar quente fica embaixo. Então se a fonte fosse aqui em cima, ia mandar tudo o ar quente para os componentes que iriam ficar aqui embaixo. Mas não, a fonte está aqui embaixo e a placa-mãe vai ficar aqui e os componentes vão ficar todos aqui. Então esse gabinete aqui já é um gabinete que eu consigo indicar. Mas cara, gabinete é aquilo, é um periférico. Você talvez olhe para isso aqui e se ache feio. Então só você achar um gabinete que a fonte vai embaixo. Se não tiver umas ventoinhas inclusa, você pode pesquisar aqui, ó, ventoinha Rise Mode, 10ão, cara. Então tá aí, vamos pro próximo segmento. Saindo do PC mínimo para o PC humilde, pensando no futuro. A gente continua no gráfico integrado, só que agora vai ficar mais interessante. Vamos lá. Começando com a placa-mãe, a gente já saiu daquela placa-mãe bem simples, né, da Mancer, já foi para uma MSI, que também é simples, mas já dá para ver aqui que ela tem uma construção um pouquinho melhor, é uma marca também melhor, e custa só um pouquinho a mais. Ainda é uma A520. O processador, a gente saiu do 4600G e a gente veio para o 5600 GT. O 5600G eu não estou achando mais para comprar, peça nova nas lojas principais do Brasil, mas eu achei esse 5600G aqui na Gigantech. Agora a gente vai mostrar uma configuração Intel, começando com essa placa-mãe ASRock. Para quem não sabe, a ASRock é uma empresa da ASUS. Essa aqui já é LGA 1700 e vocês vão ver por que teve que ser essa placa-mãe. Aqui você pode ver, né, compatível com Intel Core de 13ª geração, 12ª geração. Ela já é PCI 4.0, diferente da A520 que a gente está usando aqui para AMD. E é isso, isso aqui eu indico você comprar junto. E quem é que vai nessa placa-mãe? 12600K. Sim, eu sei, eu chamei de PC humilde, mas tem que lembrar que é um PC humilde pensando no futuro. E a gente não está comprando placa de vídeo aqui. Como a gente não está comprando placa de vídeo, tinha que ser um Intel com gráfico integrado decente. E um gráfico integrado decente é o UHD 770, que está aqui no 12600K. E olha só que interessante, é o PC humilde voltado para o futuro, né? Ele já é preparado para o DDR5. É lógico que você não vai trabalhar em DDR5 porque a sua placa-mãe é DDR4. Mas processador para o futuro, você já tem. O teto desse 12600K é muito maior do que do 5600 GT. Eu sei que dá um pouco de medo, assim, você vê logo no segundo segmento um processador de 1250, mas o teto desse processador é tão alto que justifica esse gasto momentâneo agora. Pensando também, cara, que você não vai comprar uma placa de vídeo agora. E uma placa de vídeo seria mais ou menos esse tanto, se não mais, se não menos. A memória RAM que a gente vai usar aqui, de novo, 2 chips de 8, só que agora uma marca um pouquinho melhor. Agora a gente já está pegando uma memória da XPG e eu já dei uma olhada nas características dela. Ela é CL16.
diferente da outra memória do primeiro segmento, que era a CL19. O que é o CL? Quanto menor o CL, que é a latência, melhor para a memória RAM. Basicamente é isso. E esse conjunto de memória aqui, ó, você pode ver, são dois, né? São dois pentes de 8 por 240, então meio que cada um está saindo por R$120. Essa memória serve tanto para AMD quanto para o setup com Intel. O SSD, a gente já saiu daquele de 500 GB e já veio aqui direto para 1 TB. Por quê? Porque é um PC humilde, mas pensando no futuro, lembra? Até para você não precisar gastar tanto comprando SSD SATA depois, quando você precisar de espaço, já vai logo de 1 TB, né? E já te economiza um pouco. E cara, a leitura e gravação desse NVMe aqui tá muito boa. Kingston, né, velho? Marca boa para armazenamento. Cara, aí o seguinte, são duas fontes diferentes. Porque no caso da AMD, com o 5600 GT, você não vai precisar upar essa fonte. Essa fonte ela já está sobrando bastante no primeiro segmento e continua sobrando aqui no segundo segmento. Só que ela não dá conta de 12600K. Então, pro lado da Intel, você vai ligar tudo isso aqui nessa Mag A650BM de 650 watts da MSI. E cara, essa fonte ela vem com 5 anos de garantia. Tá aqui, ó. Tem a minha 648, uma fonte de 650 watts em 12V, ou seja, 12 volts, ela vai entregar 648 watts máximos. Isso aqui é coisa de louco, tá? Excelente. E 5 anos de garantia. E no caso desse 12600K aqui, a gente vai precisar também de um air cooler. Só isso. Cálculo final, então, do PC humilde, mas com pretensão do futuro, do lado da AMD, custou R$2.020, enquanto que pelo lado da Intel, já está aí custando R$2.600. Lembrando que o teto do processador da Intel aqui é muito maior. O que isso significa? Significa que quando você for fazer um upgrade, ou seja, comprar uma placa de vídeo dedicada para o seu PC, o processador da Intel vai aguentar GPUs mais potentes que esse processador da AMD. É isso que significa o atual melhor custo-benefício. Esse é o segmento que você quer assistir. Vamos lá. Placa-mãe B550. Coisa linda, porém simples. Então, barato. Para uma B550, tá barato. Ainda mais sendo MSI. O processador, a gente sai do gráfico integrado e vai para o 5600 Lean, que é um processador muito bom. Ele é 6-core, né? E ele vai conseguir operar em PCI 4.0. É mais em respeito às lanes de comunicação e transferência de dados da placa-mãe com a placa de vídeo. Se a arquitetura dela, então, de comunicação e transferência de dados for X8 e ela for 4.0, se ela trabalhar em 3.0, ela vai trabalhar na metade da capacidade dela. Ou seja, você está nerfando a sua placa de vídeo. Você está não conseguindo tirar o máximo dela. Sendo que na maioria das vezes, principalmente em jogos, o que vai te limitar é a GPU. Então é muito importante que se você for comprar placa de vídeo X8, você precisa estar no PCI dela. A memória RAM continua sendo esse jogo de 2 pentes de 8 GB e 16 GB RAM. Hoje em dia é o mínimo para você operar tranquilamente e você poder, enfim, trabalhar na sua máquina de forma que você não vai ficar limitado por causa de memória RAM, né? Pelo amor de Deus. O SSD a gente continua com o mesmo, né? Um Kingston de 1 TB e tá aqui, ó. Não é a mesma placa de vídeo, a minha é uma ASRock. ASRock. Coisa linda, né? Mas a que eu achei aqui ainda é uma RX 6600, né? E vamos falar sério, cara. Que placa de vídeo, tá? Que placa de vídeo. Quando eu comprei ela já era muito boa. Mas sabe quando que ela ficou melhor ainda? Esse ano. Esse ano de 2024. Tá aí, R$1.200. E o que vai ligar isso tudo? A fonte que tava ligando o 12600K, mas agora vai ligar o nosso Ryzen 5. E os cálculos tá aí, R$3.450. Com R$3.500 você monta então, pelo menos na parte de hardware, né? Esse PC Gamer custo-benefício de 2024. Vamos para o próximo segmento. Ainda em custo-benefício, mas agora pensando em montar esse setup com a RTX 3060. Não, eu não vou mostrar a 3060. A 3060 é uma placa de 12 GB de VRAM, tem DLSS, não é o DLSS 3, mas já é o DLSS 2, e ela trabalha relativamente ok em Ray Tracing, coisa que a RX 6600 nem tenta, tá? Nem tenta com ela. Só que tem um grande porém aqui, né? A placa de vídeo mais popular entre os gamers está custando R$1.560.
muito acima da RX 6600. E cara, como eu estava falando sobre a RX 6600, que envelheceu muito bem graças ao 2024 e as atualizações de software, e uma coisa muito legal das RX é isso aqui, ó, que pouca gente fala, do AFMF2. Ele praticamente, cara, dobra o quadro por segundo de qualquer jogo que você estiver jogando. Eu não deixo ele ligado porque o software da AMD melhorou tanto que a RX 6600 é praticamente uma placa de vídeo o dobro da potência da RX 6600 de 2023. Sem zoeira, cara. Foram tantas atualizações boas por parte do software da AMD que ela melhorou muito o desempenho dela. Então, quando você vê o preço dessa RTX 3060 custando 1.560, você fala, ah, pô, tá aí uma placa de vídeo melhor que a RX 6600, né? Cara, ano passado já não era assim. As duas estavam ali. Ó. 2024 foi um ano muito bom em relação à atualização do software das placas de vídeo RX da AMD. Então, cara, aqui eu não vejo sentido nenhum em você estar comprando uma 3060 por esse preço, sabendo que a RX 6600 está custando bem menos. Tá falando aí de 350, 300 reais a menos. De verdade, gente, não faz sentido nenhum esse preço na 3060. Mas vamos mostrar então o que seria um custo-benefício de uma configuração tanto por parte da AMD quanto por parte da Intel, para tirar o máximo nessa RTX 3060. Por parte da AMD, então, peguei aqui um B550 de novo, é o mesmo do último segmento. Dei uma upada no nosso Ryzen, agora é um 5600X, e você vê que a cada segmento eu vou colocando aqui um Ryzen diferente, né? 5600X, custando aí R$ 927 reais, com frete grátis na Amazon, muito bom. Por parte da Intel, eu já fui numa placa mãe monstra, tá? Estamos falando da B760M DDR4 ainda, tá? Uma placa mãe monstra, irmão, monstro. E pensando já que a gente vai ter uma RTX 3060, eu não preciso mais de um processador com gráfico integrado por parte da Intel, certo? Então eu não preciso gastar R$ 1.250 no processador. Eu posso gastar R$ 675 reais. E é isso que eu vou sugerir aqui para você acompanhar essa 3060. Pode parecer estranho, né? Nossa, como assim? Foi pro segmento superior e agora tá falando um processador inferior ao segmento anterior? É porque no segmento anterior você já tá pensando no futuro. E tem outra coisa muito importante aqui, galera. Esse 12400 aqui, ele é o F, ou seja, ele não tem o gráfico integrado. Então acaba que fica não elas por elas, porque você ainda tá gastando quase R$ 700 reais no processador, e a 3060 que você tá colocando aqui custa quase R$ 1.600 reais, né? A memória ainda é a mesma, esse pacotinho aqui, essa dupla de 8 GB, mesmo SSD, tá aí a placa de vídeo, a gente vai ligar tudo nessa fonte aqui mesmo, só que dessa vez, no segmento anterior a gente não precisou de air cooler, pro Ryzen 5600 com a RX 6600, porque realmente não precisa, mas aqui tanto pro 5600X quanto pro 12400F, com a 3060, eu recomendo você pelo menos colocar um air coolerzinho aí nesse setup. Aí eu fiz um cálculo, por parte da AMD ficou aí nos R$ 4.000, e por parte da Intel você economizou até um tanto considerável, mais que R$ 200 de diferença com o 12400F. Vamos colocar aqui na comparação, ó, tá aí, ó, o 5600X, 12,1% de performance a mais que o 12400. Então acaba que essa diferença de preço aqui ela é justificável, tá? Vamos para o próximo segmento. Esse segmento chama custo-benefício, mas agora melhores GPUs. A gente vai melhorar só um pouco as nossas GPUs e ao redor delas a gente vai colocar também uma galera mais potente. Começando aqui com a AMD, olha essa placa mãe. A ASRock B550, você já vê aqui, ó, que ela tem, eu não sei se dá para chamar isso aqui de dissipador, né? Mas você já vê um acabamento bem mais legal nela, você já vê que ela tem 4 espaços para memória RAM. E o que a gente vai ligar nessa placa mais? 5700X, outro Ryzen, só que agora um Ryzen 7, né? Ryzen 7 ainda na família do 5000. Agora temos um processador octa-core por parte da AMD, R$ 1.100. Por parte da Intel, tá aí a Gigabyte B760, ainda ela, né? Já está presente desde o último segmento. E ligando a ela o 12600KF, que eu achei por R$ 1.090 aqui na Gigantec. Ainda aquela dupla de pente, memória RAM, ainda o mesmo SSD. E agora, por parte da AMD, a gente foi para a mesma faixa etária de preço da 3060, com uns R$ 40 a mais,
você leva uma RX 7600 Overclock Edition da ASRock. Vou falar pra você, velho, principalmente colocando lado a lado com aquela RTX 3060 que a gente viu, eu acho que super compensa aqui, tá? R$1.600. Eu também coloquei outra placa de vídeo aqui, ó, RTX 4060, e que vem com ela, sendo uma linha RTX 40 DLSS 3. E cara, é esse negócio de DLSS que faz essas placas da NVIDIA ser tão caras, tá? O problema dela, lógico, é o preço. Mas é o que eu falei, essa tecnologia, ela é cara. Não cara para fazer, ela é cara porque eles querem que seja cara. Essa é a fonte que vai ligar o nosso setup, tanto por parte da AMD quanto por parte da Intel. Esse air cooler aqui é para o setup com a AMD. E esse water cooler, que tá apenas 100, caramba, isso tá barato. Water cooler, R$150, de 240. Tá muito bom, tá? Tá muito bom. Esse aqui você vai ligar no setup com Intel. Então vamos lá para o cálculo. Por parte da AMD, se você ligar aí com uma RX 7600, vai dar R$4.400. Enquanto que se você ligar essa mesma configuração AMD com a RTX 4060, vai dar mais de R$4.700. E a configuração Intel com a mesma 4060 vai dar R$4.630. E olha só, a gente colocou um water cooler que é melhor do que um air cooler do lado da Intel e mesmo assim saiu mais barato. Então você vê que nessa faixa de preço aqui, para você montar um PC com a RTX 4060, compensa você ficar com a Intel. Vamos lá, considerações finais. Hein? Qual que é a conclusão que eu tiro disso tudo, galera? Tem algumas coisas que me preocupam. As mesmas peças que você compraria ano passado, na questão do custo-benefício, ainda são as peças que você compra esse ano. Então, um ano se passou, mas parece que nada mudou no que se diz respeito a custo-benefício. Mas, ao contrário do ano passado, dessa vez, a Intel está competindo, galera. Então é isso, galera. Muito obrigado. Tchau. E essa eu acho que é a principal diferença de um cara que tem um console e um cara que tem um PC. O cara que tem um Play 5 hoje, quando sair o Play 6, ele vai fazer o quê? Ele vai enfiar no cu?